Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero voltar a essa tribuna hoje, senhor presidente, para falar sobre essa ideia esdrúxula de se propor e se criar aqui no Brasil a chamada lista fechada. Isso vai contra totalmente o desejo da população hoje. A população quer poder influir mais e não influir menos. As listas fechadas, elas vão tirar do eleitor o direito de ele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Vai impedir a renovação, vai ajudar a perpetuar os atuais parlamentares, porque é só os parlamentares atuais ficarem nos primeiros lugares da lista. Vai dar mais poder para essas cúpulas partidárias, num país onde não existe democracia interna dentro dos partidos políticos. O que nós tínhamos que avançar não é para fazer lista fechada, que piora um sistema que já é péssimo. Nós tínhamos que criar e instituir o voto distrital. Tem uma PEC aqui, tramitando aqui no Senado Federal, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, de minha autoria, que eu propus na minha primeira semana como senador. Isso sim você mudaria o sistema político. Protocolei aqui 9 PECs sobre reforma política, mudando o nosso sistema político, mudando esse modelo político. Mas no tipo de voto, não é lista fechada, não é o modelo correto. Modelo que vai fazer parlamentares se elegerem sem voto, sem botar a cara para o eleitor poder dizer quem ele quer e quem ele não quer. Isso é uma brincadeira com a população. O voto distrital, sim, melhoraria a qualidade da representação política, traria a política para perto do cidadão, baratearia as campanhas, porque na medida que vai reduzir a área geográfica das campanhas, você barateia as campanhas. Facilita a fiscalização do mandato do eleito, porque basta fiscalizar aquela região vai ter que só fiscalizar aquele. Vai exigir que esse tenha que prestar contas o tempo todo do que está fazendo. Isso sim seria um avanço. A Inglaterra tem voto distrital, os Estados Unidos tem voto distrital. Esse modelo brasileiro é um modelo doido. Já é um modelo muito ruim. E vão piorar ainda mais com essa coisa de lista fechada. Eu, com a minha responsabilidade de parlamentar, como representante dos meus eleitores aqui, eu tenho o dever de dizer isso aqui. Não é isso que vai melhorar o nosso sistema político, pelo contrário, vai fazer com que meia dúzia de pessoas reunidas numa sala decida quem se elege e quem não se elege, definindo quem são os primeiros da lista. E se criar a cláusula de barreira, então, com voto de lista fechada, pior ainda, porque então só vai ter aqueles grandes partidos, e só vai se eleger os dos grandes partidos e os primeiros das listas dos grandes partidos. Ou seja, quer manter os mesmos para sempre, ad eterno. Então era melhor colocar logo na Constituição Federal que os parlamentares atuais só deixam de ser parlamentares quando morrerem. Porque, ironicamente, eu tenho que dizer isso. Porque é isso que esse projeto das listas fechadas quer, num país onde não tem a menor democracia interna os partidos políticos. O senador Álvaro Dias deseja uma parte? Sim. Senador Regufe, primeiramente cumprimentado por essa cruzada que Vossa Excelência vem promovendo há dias na defesa de instituições fundamentais no sistema democrático. Lista fechada, sem partidos políticos. Onde estão os partidos políticos no Brasil? O povo brasileiro tem preferência por partidos políticos? Na verdade, o que tem o povo brasileiro atualmente é rejeição aos partidos políticos, alguns dos quais
já foram denominados de organizações criminosas, outros de lavanderias de dinheiro sujo. É nesse ambiente que querem implantar a lista fechada. Nós estamos vivendo um momento em que há uma exigência de construção de partidos programáticos, partidos de verdade. Só num sistema onde os partidos políticos são programáticos e já estão acolhidos pela população do país é que se admite discutir lista. É que se admite imaginar o eleitor votando na sigla. No Brasil nós temos siglas, mas não temos partidos. Siglas para registro de candidaturas, os partidos são cartoriais, existem as oligarquias partidárias, os coronéis dos partidos políticos, aqueles que não abrem mão do comando em hipótese alguma. Eu não diria até que é pelo fundo partidário, né, que é uma imoralidade em alguns casos. Mas eu diria que é, sobretudo, em nome de um projeto de poder que cada um tem pessoalmente, individualmente, atendendo muito mais os seus interesses do que propriamente o interesse do país. Hoje, o que se discute aqui, certamente com seriedade, é a questão da cláusula de desempenho, cláusula de barreira, isto sim, para valorizar os partidos políticos, valorizar a criação de partidos políticos, porque nós dependemos de criá-los, já que eles não existem. Por isso, temos que combater, sim, essa iniciativa. Neste momento, ela fica sob suspeição, fica a impressão de que trata-se de um expediente malandro para assegurar reeleições de lideranças que certamente estão com as suas reeleições comprometidas em razão dos últimos escândalos anunciados pela imprensa brasileira. Portanto, nesta hora é preciso muito cuidado e Vossa Excelência está de parabéns ao adotar essa postura. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, que é inclusive o autor da PEC que acaba com o foro privilegiado no Brasil e tema que eu também vou falar nesse pronunciamento um pouco mais para frente. Obrigado pelo seu à parte. E dizer, senhor presidente, que a PEC que institui o voto distrital no Brasil está lá na CCJ para ser votada. É a PEC 9 de 2015 de minha autoria. O voto distrital, ele vai fazer com que aumente a proximidade do eleitor, do eleito, vai trazer para perto a política do cidadão, vai fazer com que a população debata os seus problemas reais ali naquela comunidade. Hoje, para uma pessoa entrar na política, normalmente entra na política ou quem tem muito dinheiro, ou um representante desse, ou aquele que vai representar um segmento específico da sociedade, uma categoria profissional, agora até uma religião, ou aquele que tem cargos na máquina do Estado, porque é secretário ou porque tem uma função ali, e pelo número de pessoas que ele nomeia embaixo, ele forma uma base para entrar na política. Mas para quem quer entrar na política para defender ideias, o espaço ele é muito restrito. A pessoa tem que fazer campanha no estado inteiro. Um candidato a deputado em São Paulo tem que fazer campanha na cidade de São Paulo, em Presidente Prudente, em Ribeirão Preto, em Campinas, em Bauru, em Sorocaba, em Piracicaba. É difícil, é só para quem tem muita estrutura. Aqui mesmo no Distrito Federal, que é um lugar menor, é difícil. A pessoa tem que fazer campanha na saída norte, em Sobradinho, em Planaltina. Aí tem que fazer campanha na saída sul, em Gama e Santa Maria. Aí tem que fazer na Ceilândia, em Taguatinga, em Samambaia, no plano piloto. Então isso favorece quem tem dinheiro. Quando você reduz a área geográfica da campanha, você torna a política mais acessível ao cidadão comum. Nós tivemos no estado de São Paulo 1.318 candidatos nas últimas eleições a deputado federal. A pessoa não consegue nem ficar conhecido, quanto mais ter as suas ideias conhecidas. Aqui no Distrito Federal foram 980 candidatos a deputado distrital. Ou seja, você não consegue conhecer as propostas, os compromissos de cada candidato.
Então, eu tenho 9 PECs tramitando aqui, todas propostas na minha primeira semana como senador, sobre reforma política. Mas acho que no sistema eleitoral, a mudança tem que ser para o voto distrital, que é uma PEC minha que está na CCJ. Não é com lista fechada que vai se melhorar esse sistema que é péssimo. É com voto distrital. E é essa discussão que eu acho que precisa ser feita aqui no parlamento. Eu também quero falar também aqui de uma outra pauta, de uma outra questão, que é uma questão importante. Aproveitando, inclusive, a presença do senador Álvaro Dias, que é a questão do foro privilegiado, que também foi objeto ontem das manifestações nesse país. Manifestações importantes para se debater algumas coisas importantes que precisam ser debatidas aqui. O foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, para parlamentares, ele praticamente não existe no mundo. A Alemanha não tem foro privilegiado para parlamentares, a Itália não tem foro privilegiado para parlamentares, a França não tem foro privilegiado para parlamentares, os Estados Unidos não tem foro privilegiado para parlamentares, a Inglaterra, a Argentina e o Chile não tem foro por prerrogativa de função para ninguém. Nem para o presidente, nem para o primeiro-ministro, nem para o presidente na Argentina, no Chile, nem para o primeiro-ministro na Inglaterra. Então, o foro privilegiado hoje, ele se torna apenas fermento e instrumento para a impunidade que a gente tem nesse país. Então, andam juntos o foro privilegiado e a ideia de lista fechada. E nós precisamos, aqui, não é só dar uma resposta para a sociedade, mas é fazer o que é correto, é construir um novo modelo, que na minha concepção passa por uma reforma política, introduzindo inclusive o voto distrital. Eu acho que isso nós avançaríamos. E o senador Álvaro Dias desejou outra parte? Senador Regufe, a propósito do fim do foro privilegiado, há uma iniciativa na Casa, uma articulação que pretende colocar imediatamente em discussão o projeto do abuso de autoridade. Fala-se que já na reunião de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto terá preferência e o objetivo seria colocá-lo no plenário do Senado Federal em discussão e votação antes da deliberação sobre o fim do foro privilegiado. Portanto, uma inversão de prioridades. Nós estamos vivendo um momento em que a exigência da sociedade é o combate implacável à corrupção. E não é este o momento para legislarmos sobre abuso de autoridade, porque passa a ideia de que se pretende intimidar os investigadores e os julgadores na esteira da Operação Lava Jato. O Congresso Nacional, e neste caso especialmente o Senado, fica muito mal ao colocar como prioridade esse projeto. Até porque nesse ambiente de esquizofrenia política, de nervosismo explícito, não se produz uma boa legislação em matéria dessa natureza. Estabelece-se um confronto entre legisladores e julgadores. Fica a impressão de uma revanche ou de uma vingança em razão de estar a Operação Lava Jato alcançando autoridades públicas do país. Portanto, é lamentável que isto ocorra. É ficar na contramão da aspiração nacional. As pessoas que foram para as ruas ontem, e podem dizer que não foram as multidões de antes, mas é exatamente a circunstância que define a quantidade. A causa, sim, mas nesse momento de contradições,
Não há o estímulo que havia antes para a presença de multidões nas ruas do Brasil. Mas a verdade é que o que estava presente nas ruas do país foi o apelo pelo fim do foro privilegiado, defendido por Vossa Excelência nesta hora desta tribuna, e não uma prioridade para uma legislação a respeito do abuso de autoridade. Mais uma vez, Vossa Excelência repercute aqui as aspirações da nossa gente. Obrigado, senador Álvaro Dias. E nós não, Vossa Excelência falou muito bem, nós não podemos deixar que se confundam dois assuntos que são distintos. Não vai poder confundir, não podemos aceitar isso, abuso de autoridade com o fim do foro privilegiado. A luta, nesse momento, é por pela aprovação da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro por prerrogativa de função. Não é por um projeto de abuso de autoridade. Eu acho que nós não podemos deixar confundir dois temas, porque um não tem nada a ver com o outro. Então, isso é importante. E quero também, senhor presidente, colocar aqui que eu penso que nessa última semana, uma ideia me chamou a atenção, e que é a ideia de um plebiscito para a reforma política. Eu acho que essa, na minha concepção, é uma saída. Agora, as perguntas, não pode ser seletivo nas perguntas. Tem que perguntar para a população o que ela realmente quer como seu sistema político. Não pode só fazer algumas perguntas, tem que fazer todas. Nós temos que perguntar para a população se ela quer que possa alguém ser candidato, alguém para ser candidato tenha que ter filiação partidária, ou alguém pode ser candidato sem filiação partidária, sendo candidato avulso. Isso tinha que estar no plebiscito. Tinha que estar no plebiscito também se o voto no Brasil deve ser obrigatório ou facultativo. Tem que estar no plebiscito também se nós devemos ter o voto distrital, ou o voto proporcional, como a gente tem hoje, ou o voto de lista fechada, que alguns defendem. Vamos perguntar para a população. Vamos perguntar também para a população se pode parlamentares se reelegerem indefinidamente, ou se tem que ter um limite. Vamos perguntar para a população se pode parlamentares se elegerem para o Legislativo e irem ocupar cargos no Executivo. Sem perguntar para o eleitor se ele concorda com isso. Vamos perguntar para a população se não tem que ter um sistema de revogabilidade de mandatos, se pode a pessoa se eleger se comprometendo com determinadas coisas e depois simplesmente esquecer aquilo. Então, todas essas perguntas precisam ser feitas para a população também. Não são só algumas. E aí eu defendo o plebiscito, porque é a população que tem que decidir qual é o sistema político que ela quer. E não parlamentares que vão votar, muitas vezes preocupados com seu interesse político eleitoral futuro. Eu acho, senhor presidente, que isso nós poderíamos fazer, e inclusive é politizar a população ia debater qual é o sistema político que ela quer. Ou as pessoas têm medo do que a população vai decidir. A população é soberana. Então, para encerrar, senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui dizer que essa proposta de lista fechada, ela vai na contramão do que a população deseja e na contramão do que eu considero o sistema justo e correto. Esse é um sistema que tira do eleitor o direito de ele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Esse é um sistema que perpetua os atuais parlamentares e é um sistema que dá mais poder ainda para as cúpulas partidárias. O caminho, na minha concepção, não é a lista fechada, é introduzirmos no Brasil o voto distrital, como existe nos Estados Unidos, como existe na Inglaterra, e como tem uma PEC minha tramitando na CCJ, a PEC 9 de 2015, que propõe a instituição do voto distrital no Brasil. O voto distrital traria a política para perto do cidadão, faria a política mais acessível ao cidadão comum
e reduziria também esses custos absurdos das campanhas, na medida que reduziria as áreas geográficas da campanha e a pessoa que hoje disputa voto num estado inteiro passaria a disputar apenas numa região. Teria que fazer campanha apenas numa região. Isso baratearia a campanha e isso traria a política para perto do cidadão. Não existe sistema perfeito, mas na minha concepção dos sistemas que nós poderíamos ter, o voto distrital é o que melhor representaria, depois de eleito, a vontade daquele eleitor no parlamento. O voto distrital, na minha concepção, melhoraria muito a qualidade da representação política nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.